Tudo em paz com você? Sim? Que bom, graças a Deus. Esta será a 5ª vez que eu prego nessa comunidade. As outras 4 vezes já tem algum tempo, foi em 2021, quando ainda as séries eram realizadas no horário do sábado à noite. O pastor da época era o pastor Jairo Lopes, não sei se alguns aqui se recordam dele. Nós então tratamos de uma série titulada Retratos de um Deus. Quando surgiu a oportunidade de estar com vocês aqui, nesse domingo e nos próximos, fiquei muito feliz em poder, de alguma maneira, tentar colaborar com o crescimento espiritual dessa comunidade. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente, que juntos, a partir de hoje, possamos viver a expectativa da volta de Jesus, pelo menos até que Ele venha. Não sei se você trouxe sua Bíblia, se você a trouxe, vamos abrir em Mateus capítulo 24. A nossa série vai ser baseada em 2 capítulos, Mateus 24 e Mateus 25. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e quero ler com vocês os versículos 1, 2 e 3, tá bom? Eu não sei se você já encontrou o texto, eu já vou ler. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus, versos 1, 2 e 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, louvado seja Deus. Há uma pergunta que não pode deixar de existir e de insistir em nossa mente. Se Jesus voltasse hoje, não amanhã, não ano que vem, hoje. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? O texto que nós lemos, ele trata de 2 aspectos importantíssimos. O primeiro aspecto é de uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Mas os discípulos, ao ouvirem essa expressão de Jesus Cristo, ficaram preocupados. Eles não o abordaram logo em seguida, enquanto estavam ali no templo. Esperaram o momento seguinte. Esperaram até que chegassem a um lugar costumeiro de Jesus Cristo, o Monte das Oliveiras. E enquanto estavam ali, os discípulos, um conversando com o outro, indagando o que significavam aquelas palavras, querendo saber se de fato aquilo de alguma forma os envolveriam, eles então tomaram coragem e pediram: Senhor, diz para nós, mostra para nós quando de fato será a consumação do templo. E se isso tem a ver com a tua vinda, e quando será a tua vinda? E se for possível, insistiram eles, mostra-nos alguns sinais. Essa questão dos discípulos foi importante, porque desde a resposta de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando olhamos para a Bíblia e olhamos para a história, nós percebemos que, embora o mundo conheça de certa forma, ainda que pouco, os sinais que antecedem a volta de Jesus, mas muita gente ainda vive como se Jesus não fosse voltar. Vivem como se esse mundo fosse o nosso destino final. No entanto, graças a Deus, temos a palavra dele que nos diz que o fim não será este mundo. Haverá uma reforma, uma restauração desse mundo pós a vinda de Jesus Cristo. E aí, a gente precisa entender de alguma forma por que esse assunto é importante para nós. Esta série tem como propósito trazer a cada um de nós uma clara evidência de que Jesus irá voltar. Eu creio. Você crê que Ele vai voltar? Você crê de verdade que Ele voltará? Além disso, essa série também tem o propósito de nos mostrar que nós necessitamos adotar um estilo de vida diferente. Um estilo de vida que mostre que, de fato, estamos nos preparando para a vinda de Jesus Cristo.
E é importante a gente parar um pouco nos dias que vivemos, embora vivamos muito acelerados, é importante pararmos um pouco para pensar sobre esse assunto, pensar sobre a volta de Jesus, falar sobre a volta de Jesus. E por que falar sobre isso é importante? Pelo menos 4 aspectos são muito importantes. Número 1, falar sobre a volta de Jesus, ele nos ajuda a ter uma perspectiva diferente com relação à nossa vida financeira. O próprio Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se eu pensar na volta de Jesus e passar a viver como se ele de fato fosse voltar, a minha vida financeira será completamente diferente. Um outro aspecto que nos ajuda bastante quando nós pensamos na volta de Jesus é que isso mexe com a nossa mente, com o nosso imaginário. Porque eu não sei se você já sabe, mas eu ainda tenho algumas dúvidas de como será a nossa viagem até chegarmos no céu juntos com Jesus Cristo. Eu fico me perguntando se nós iremos passar em alguns planetas, se iremos conhecer novas estrelas, como será de fato a nossa trajetória daqui até entrarmos nos portais da Nova Jerusalém. Quando eu penso na volta de Jesus, eu procuro pensar sobre isso também. Pensar na volta de Jesus me ajuda a encarar o sofrimento de forma diferente. Esse é o terceiro aspecto. Porque embora a gente saiba que ainda ocorram injustiças, sofrimentos, dores, eu tenho certeza que isso tudo um dia vai acabar, vai terminar. Porque Jesus vem e vai acabar definitivamente com todas essas coisas ruins. E em quarto lugar, pensar na volta de Jesus também me ajuda a ter uma vida mais santificada diante de Deus. O apóstolo Paulo diz a nós, através da sua carta aos Hebreus, que sem uma vida santificada não conseguiremos ver o reino de Deus. Então há uma necessidade de uma entrega maior, de comunhão mais íntima com Deus, de uma vida mais reveladora dos princípios de Cristo naquilo que eu faço, naquilo que nós fazemos. Por isso é importante pensarmos na vinda de Jesus Cristo. Certa ocasião, Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, disse que a decadência moral vista em seus dias era porque nos púlpitos das igrejas não se pregava mais sobre as glórias do céu, nem sobre os horrores do inferno. Por isso que é importante falarmos sobre a vinda de Jesus, pregarmos sobre a vinda de Jesus, pensarmos na segunda vinda de Jesus. Eu me lembro quando, alguns meses atrás, quando eu tinha em torno de 10, 12, 13 anos, que em nossas rodas de conversa a gente ficava se perguntando quando o mundo iria terminar. E depois que eu conheci a palavra de Deus, eu ficava junto com os meus amigos, as nossas rodas de conversas eram: quando será que Jesus irá voltar? Hoje esse tema, muitas vezes, em alguns lugares, já não são mais a base das conversações. Já ficou, parece que, em segundo plano. Parece que alguns vivem como se Jesus, de fato, não fosse voltar. É importante que quando nós olhamos para o livro de Mateus, especialmente o capítulo que lemos, capítulo 24, onde Cristo fala de alguns sinais que evidenciam que Ele vai voltar. Quando nós olhamos para esses textos e percebemos que estes sinais se cumpriram ao longo da história, mas que alguns ainda estão se cumprindo também, isso nos dá certeza cada vez mais que, de fato, Jesus em breve vai voltar. Esses sinais, eles não foram revelados para gerar debate, foram revelados para gerar despertamento. Não foram apenas para aguçar a curiosidade de alguns, na verdade foi para que nós pudéssemos buscar um preparo melhor para a volta de Jesus. Afinal de contas, parece que guerras sempre existiram. Desde criança sempre ouço falar sobre guerras. Na verdade, o mundo, desde que o mundo é mundo, praticamente, sempre esteve envolvido em um conflito ou outro. Guerras sempre existiram. Porém, Jesus Cristo disse que são sinais que antecedem a breve vinda dele. Crises ao longo da história, os próprios discípulos, a igreja que Jesus fundou, ela enfrentou algumas crises. Se nós olharmos para os textos bíblicos, iremos perceber que a primeira crise enfrentada pela igreja, composta pelos discípulos, foi a própria morte de Jesus Cristo. Depois de sua ressurreição, depois que ele sobe aos céus, depois que desce o Espírito Santo sobre a igreja, ainda vieram crises para essa igreja. Uma outra crise que eles enfrentaram foi a crise onde houve uma infiltração.
alguém que, se passando por crente, entrou na igreja e começou a causar alguns problemas. Isso está registrado em Atos capítulo 5. Uma outra crise foi a falta de distribuição de alimentos da forma correta. Queixa que algumas pessoas levaram aos apóstolos, e isso está no capítulo 6. E daí então se instituiu o diaconato. Ao longo da história, a igreja sempre enfrentou crises. O mundo também tem enfrentado crises horríveis. Crise na questão política, crise familiar, crise conjugal, crise de relacionamentos. Algumas crises, tem uma crise que talvez você não passe, mas de vez em quando eu a enfrento, é a crise financeira. Todos nós, de certa forma, somos abalados por essas crises, mas Jesus já havia advertido que tais crises surgiriam e que quando nós víssemos esses sinais, era para ficarmos atentos que Ele em breve voltaria. Por isso, eu preciso, assim como você também, tomar pelo menos 3 atitudes importantes. Uma vez que eu já entendo que Jesus irá voltar, que os sinais declaram explicitamente que Ele em breve virá, eu preciso então tomar essas atitudes para que a minha vida esteja refletindo o preparo para a volta de Jesus. Primeira atitude, Mateus 24, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Era como se Jesus estivesse dizendo: fiquem atentos, estejam atentos, tomem cuidado. Haverá algumas situações que vocês poderão passar por enganos. É tanto que a palavra engano aparece no capítulo 24 pelo menos 3 vezes. E nas 3 vezes que ela aparece, é sempre associada à segunda vinda de Jesus. E ao longo da história da própria igreja primitiva, nós conseguimos perceber que a igreja, de vez em quando, ela era assolada por algum tipo de engano. Porque se tem uma coisa que Satanás gosta muito, é de causar dúvidas. E ele traz essas dúvidas através do engano. Ele tentou fazer isso ainda no princípio, quando a igreja estava começando. Pedro, Paulo, João advertiram a igreja sobre a possibilidade de enganos que viriam. Pastor, e como viriam esses enganos? Vinham através de falsos ensinos, falsas crenças, uma teologia furada, distorcida, fora da realidade bíblica. E é engraçado que nós, por exemplo, estamos vivendo numa era em que há muitos falsos ensinos por aí. Há uma teologia por aí sendo vendida que parece não ter muito a ver com a palavra de Deus. Se nós pararmos para pensar, parece que em quase cada esquina há alguém pregando um ensino bíblico que não está exatamente de acordo com a palavra de Deus. É uma situação aqui, é outra ali, é uma prática diferente, é um pensamento que não está exatamente de acordo com o que Cristo Jesus deixou para nós. Vivemos a era dos falsos ensinos. Você abre seu celular, abre seu computador, suas redes sociais, e você é bombardeado quase que 24 horas por falsos ensinos. Esses dias eu fiquei um pouco atordoado, porque eu vi um movimento religioso pregando um tipo de crença que, se a gente fosse de fato levar a sério, o mundo entraria num caos tremendo. Por isso é importante buscarmos a palavra de Deus. Cristo advertiu: cuidado, fiquem atentos. Fiquem atentos porque estamos também vivendo numa era em que o evangelho é completamente distorcido. As pessoas leem a Bíblia, mas parecem não conseguirem entender. E quando elas conseguem entender a seu modo, sem deixar que a própria Bíblia se interprete a si mesma, eles então começam a divulgar falsas crenças, falsas teorias, vendendo um evangelho que não é bíblico, mas parece palha. Um evangelho que não alimenta, que não edifica, que não fortalece, que não solidifica a fé do genuíno cristão. Também estamos vivendo em uma era de uma fé descartável. Fé essa que é mais baseada em emoções, é vendida como se fosse algo muito superficial, algo que não tem fundamento, não tem solidez, parece que não passa de aparência. Na primeira crise que vem, essa fé logo é testada e não passa, não é aprovada, porque não é uma fé que é mantida ou vivida pelo que a Bíblia tem ensinado para cada um de nós.
É preciso que nós fiquemos atentos, que nós tomemos cuidado, porque nem tudo que é espiritual vem de Deus. O alerta de Cristo foi: não vos deixe enganar, fiquem atentos até que Ele venha. A segunda atitude que todos nós precisamos tomar, além de ficarmos atentos, está no versículo 13, onde Cristo diz assim, Mateus 24, 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança. É preciso que o cristão persevere. Eu ficava às vezes me perguntando por que Cristo insistiu tanto com essas palavras, com esses ensinamentos. Por que os discípulos precisavam perseverar, insistir, persistir, manter-se no foco, serem determinados, disciplinados para continuarem sua jornada. Apesar das crises, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, precisavam perseverar. Ao longo de sua jornada, a igreja primitiva, os cristãos, aqueles que começaram logo após a ascensão de Cristo, eles experimentaram muitas turbulências. E Jesus estava alertando: vocês precisam perseverar, manter-se firme. O que Jesus queria dizer era: não importa como você começa, o importante é como você termina. E precisa terminar firme. Você sabe que o atleta, ele não recebe a medalha quando começa a sua trajetória. Ele recebe a medalha ou o troféu quando ele cumpre, quando ele termina a sua trajetória. Pastor, e como é que eu posso perseverar com tantas coisas? Eu preciso perseverar até quando? Até que ponto? Apesar das circunstâncias, precisamos perseverar. Apesar das crises, precisamos perseverar. Na nossa vida espiritual, de vez em quando, nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de crise. É uma crise que pode abalar nossa estrutura espiritual. De repente, a perda de um emprego, um relacionamento que se acaba, uma situação dramática na família, talvez um filho envolvido com algo que não é lícito, quem sabe uma situação de saúde. Algum tipo de crise pode, de alguma forma, abalar a nossa vida espiritual. Todos estamos sujeitos. De vez em quando a gente ouve relatos, inclusive de pastores, de chefes de família, de pessoas que já têm uma carreira espiritual de longa data, que estão enfrentando depressão, estão passando por situações delicadas emocionalmente. E que se essas situações não forem resolvidas, muito provavelmente a fé dessas pessoas poderá ser drasticamente abalada. Por isso é importante perseverança, insistir, lutar. Mesmo que a crise venha, mesmo que o seu barco pareça afundar, mesmo que as ondas, as tempestades sejam gigantescas e quase que intransponíveis, você precisa perseverar até que ele venha. Manter-se firme, lutar todos os dias, insistir para que a sua fé não seja abalada até que Ele venha. Lutar com todas as suas forças, manter-se firme em Cristo Jesus, apesar de todas as crises que possam surgir. Persevere, apesar das perseguições. Os cristãos no passado também foram perseguidos. Quando a gente lê a história, a gente percebe que muitos deles sofreram perseguições cruéis demais. A primeira perseguição que os cristãos enfrentaram foram dos próprios judeus, seus compatriotas, homens e mulheres que parece que lado a lado serviam com eles, os perseguiram. Depois, no segundo século e terceiro, os gentios os perseguiram, os romanos os perseguiram. Depois do quinto século em diante, a própria igreja passou a perseguir a igreja. E se você permanecer firme na fé, se você não se abalar por qualquer crise, se você conseguir perseverar esperando Jesus Cristo, muito provavelmente você também enfrentará perseguições, você também enfrentará tempos difíceis. Mas não esqueça, Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É preciso perseverar apesar das perseguições. Você talvez pode até não acreditar, mas de vez em quando nós enfrentamos algumas situações difíceis pelo fato de sermos cristãos. Talvez o que eu vou relatar agora pareça um pouco fora de contexto ou fora do comum, mas você sabia que lá no princípio, quando eu me tornei cristão, eu
sofri perseguição dentro da minha própria casa? Você sabe que nós, adventistas do sétimo dia, não consumimos carne de porco, não é verdade? Nós não consumimos. E quando eu me batizei contra a vontade do meu pai, eu já estava com 17 anos, então ele permitiu que eu batizasse, mas ele não era favorável. E na minha casa, meu pai, por ter sido criado católico, nordestino, um piauiense duro de coração, lá em casa tínhamos o hábito de todo domingo comermos carne de porco. Todo domingo, carne de porco. Se não fosse domingo, aliás, se não tivesse carne de porco, era como se não fosse domingo. Depois que me batizei, papai, então, ele criou uma nova regra lá em casa. Carne de porco não era mais domingo, era quarta e domingo. E era só carne de porco e arroz. Não tinha feijão, não tinha nada, era só carne de porco e arroz. Minha mãe, coitada, ficava lutando, mas Oliveira, o Edival não come carne de porco. Ele não quis ser crente? Agora ele se vira. Perseguição dentro de casa. Mas o Cristo disse, persevere até o fim. Porque quem perseverar, esse será salvo. E nós lutamos, perseveramos, louvado seja Deus, passado algum tempo, lá em casa, já não se comia carne de porco. E a razão? Por causa do Edivar. Papai disse, não vamos mais comer carne de porco. Quando você persevera, apesar das perseguições, Deus te dá a vitória. Eu creio nisso. Precisamos perseverar apesar do cansaço. Apesar da aparente demora, necessitamos perseverar. Porque essa é a vontade de Cristo. Não há como a gente chegar à Canaã celestial, alcançar a vinda de Jesus, sem uma luta de perseverança. E sabe o que eu acho engraçado? Às vezes nós somos disciplinados, a gente consegue perseverar. Quando você quer, por exemplo, definir seu corpo, você vai para a academia, passa horas ali, todos os dias, você mantém uma rotina, você consegue. E muitas vezes, na vida espiritual, enquanto aguardamos Jesus Cristo, a gente não consegue perseverar facilmente. Mas, Jesus Cristo disse que nós precisamos. Então, persevere. Terceira atitude está no versículo 20. Mateus 24, verso 20, diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. A terceira atitude de todos nós que estamos nos preparando para a vinda de Jesus, além de ficar atento, além de perseverar, é ter uma vida de oração. Os discípulos não sabiam quando as crises chegariam, não sabiam quando que Jerusalém seria destruída, não sabiam até que ponto a dimensão das perseguições os atingiriam, mas eles poderiam orar para que Deus pudesse, de alguma forma, suavizar o sofrimento. E ao longo da história nós vemos pessoas, cristãos, que perseveraram na igreja, mas que oravam insistentemente, que todos os dias estavam buscando a Deus, orando sem cessar. Amados, a vida de oração de um cristão é aquilo que ajuda a sustentar a sua fé, fortalece a sua fé, solidifica a sua vida espiritual. Sem oração nós não conseguimos perseverar. Sem oração, mesmo que estejamos atentos, não conseguiremos a salvação. Se eu estou aguardando Cristo voltar, eu preciso ter uma vida de oração, mas uma vida de oração intensa. Oração fervorosa, oração verdadeira, sincera, oração humilde, oração reverente, uma vida de oração que me coloque exatamente em conexão com a vontade do Pai. Quando nós oramos, e Cristo assim nos ensinou, nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. E como eu estou aguardando Cristo voltar, eu preciso orar todos os dias para que Ele me dê forças para que eu resista até que Ele venha. Precisamos ter uma vida de oração. No passado nós encontramos alguns personagens que oraram de tal maneira que sua vida foi diferente. A própria igreja, que exemplo sublime. A igreja primitiva em todos os momentos orava. Orou para que Matias fosse escolhido, orou quando Pedro e João foram presos, e de vez em quando a Bíblia relata que enquanto a igreja orava, o lugar onde estavam tremia. Eu sonho um dia em que nós estaremos aqui nesse ambiente ou em qualquer outro lugar e orarmos e Deus sacode o lugar em que estivermos. Precisamos orar. Aí, eu preciso fazer uma pergunta para você.
Como está a sua vida de oração? Você tem orado o suficiente? Você tem orado o suficiente para que sua vida espiritual continue sendo aquecida pelo Espírito Santo? Lembre-se, a oração nos sustenta, a oração nos fortalece, a oração mantém o nosso coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Ore, ore e ore. Eu estava no retiro espiritual, conversando com um jovem da igreja, e esse jovem namorava com uma moça. E a moça tinha a pele um pouco mais escura do que a minha. E conversando com ele, com ela, com os demais jovens, ela estava sentada, estava de bermuda. Eu olhei para ela e percebi os joelhos dela. E eu falei para aquele jovem: escuta, está na hora de casar. Ela já está pronta para casar. Ele: mas como assim, pastor? Casar por que essa pressa? Não, eu não estou apressado. Vocês estão com 2 anos que namoram, mas a moça já está pronta para casar. Como é que o senhor sabe, pastor? Olha para os joelhos dela. Estão calejados. Isso demonstra que ela é uma mulher de oração. E fica uma dica para você perceber: joelho de negro calejado dá trabalho. Não é tão fácil. Ela tinha seus joelhos calejados, porque era uma mulher de oração. As pessoas que oram têm uma vida espiritual mais fortalecida. É impressionante. Por mais que nós estudemos a Bíblia, por mais que nós preguemos o Evangelho, por mais que nós frequentemos a igreja, por mais que sejamos missionários, mas se não tivermos uma vida de oração, nossa comunhão está em perigo. É preciso orarmos. O próprio Jesus orava. Se Jesus, que era Jesus, tinha necessidade de orar, que dirá nós? Necessitamos sim orar e orar muito. Orarmos de tal maneira para que nossa vida seja fortalecida. Orarmos até que Ele venha. Depois que Jesus dá esses alertas aos discípulos, Ele finaliza no verso 42, usando uma forma imperativa para falar aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós precisamos ficar atentos, precisamos perseverar, precisamos orar, mas também é fundamental mantermos a vigilância. Uma vida espiritual sem vigilância pode conduzir a um desastre. Todos os crentes fiéis que se prepararam para a volta de Jesus, que aguardaram Jesus mesmo em seus dias, eles também tiveram uma vida de constante vigilância, vigiando o tempo todo, para que não fossem atacados pelo inimigo de surpresa, para que as tentações não os vencessem, para que as turbulências, mesmo que fossem avisadas, não fossem suficientes para desmotivá-los, para desanimá-los. É preciso estar em constante vigilância. Jesus está voltando. Muito em breve Ele vai chegar. E Ele espera que você e eu estejamos preparados. Por isso, é importante que nós adotemos um estilo de vida que nos ajude a estarmos preparados para quando Ele chegar. Sem distrações, sem descuidos, porém, atenção aos sinais da volta de Jesus. Atenção a tudo que acontece ao nosso redor, buscando interpretar para que nós então descobramos se de fato isso evidencia ou não a proximidade da volta de Jesus. Perseverando, mesmo contra tudo e contra todos, ainda que hajam perseguições, situações difíceis, precisamos perseverar e ter uma vida de íntima e constante oração, para que a nossa vida possa refletir que, de fato, estamos aguardando Jesus voltar. Vigie. Vigie, porque Jesus pode voltar de uma maneira que você não perceba, como você talvez não imagina. Uma coisa é certa: Ele vai voltar. Bom, se Ele vai voltar, pergunto: você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, foi a primeira pergunta que fiz aqui essa noite. Se Jesus voltasse hoje, não amanhã, não ano que vem, se Ele voltasse hoje, me responda com sinceridade: onde você estaria amanhã? Nós teremos agora a mensagem musical.
Enquanto a música estará sendo cantada, eu estarei orando para que Deus de alguma forma possa continuar tocando o seu coração. E ao final da música, eu quero orar por você, para que Deus o ajude no preparo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Orar para que você continue atento. Orar para que Deus te dê sabedoria para que você consiga interpretar os sinais à sua volta. Orar para que você possa perseverar em sua fé. Orar para que você tenha comunhão íntima com Deus através da oração. E se porventura você sentir que o pastor pode orar por você também, você vai se colocar em pé para que juntos possamos falar com Deus. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Querido e bondoso Deus, obrigado, Pai eterno, porque a promessa de Jesus em breve vai se cumprir. Obrigado porque em breve Ele vai voltar. Nós queremos, Pai Santo, nos colocar em Tuas mãos essa noite, rogando especialmente que Tu nos ajude, para que a nossa vida possa ser um reflexo da Tua promessa.
para que fiquemos atentos o tempo todo, buscando entender aquilo que acontece ao nosso redor, evidenciando que Jesus em breve voltará. Nos ajude para que a nossa fé seja uma fé perseverante, onde apesar das crises, das turbulências, apesar de tudo que o mundo possa tentar abalar-nos, mas que nós consigamos perseverar até a volta de Jesus. Nos ajude e nos anima também para que a nossa vida de oração seja uma vida melhor, para que assim, Pai Santo, estejamos em comunhão com Cristo Jesus. Algumas pessoas que se levantaram, que estão dispostas a viverem suas vidas refletindo a Tua promessa, porque sabem que Jesus em breve voltará. Pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus.